Convido você a abrir a sua Bíblia em Marcos capítulo 10. Vamos dar continuidade na nossa série de exposições sobre os pecados do coração. E hoje nós vamos pensar sobre o amor ao dinheiro. Vamos meditar isso à luz dessa história que Jesus deixa para nós, desse encontro que Cristo teve com esse homem. Verso 17, diz assim a palavra de Deus: Pondo-se Jesus a caminho, um homem correu ao seu encontro e, ajoelhando-se diante dele, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: Por que você me chama de bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos: não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, não defraude ninguém, honre seu pai e a sua mãe. Então o homem respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, olhando para ele com amor, disse: Só uma coisa falta a você. Vá, vende tudo o que você tem, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos discípulos: Como é difícil para os que têm riquezas entrar no reino de Deus. Os discípulos estranharam essas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes: Filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito admirados, dizendo entre si: Sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus, olhando para eles, disse: Para os seres humanos é impossível, contudo, não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Então Pedro começou a dizer-lhe: Eis que nós deixamos tudo e seguimos o Senhor. Jesus respondeu: Em verdade lhes digo que não há ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campo, por minha causa e por causa do Evangelho, que não receba já no presente 100 vezes mais casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir receberá a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. Amém. Vamos orar ao Senhor? Oremos a Deus. Senhor, nós pedimos a Tua iluminação e o Teu favor nesse momento, para que o Senhor fale ao nosso coração, para que o Senhor nos guie, ó Deus, na exposição desse texto e desse assunto, que Tua graça e o Teu favor seja sobre nós, trazendo-nos entendimento, trazendo-nos encorajamento e confrontando-nos, ó Deus, naquilo em que precisamos ser confrontados. Nos ajuda, Senhor, esta é a nossa oração e cremos que o Senhor trabalhará em nosso favor, em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar, irmãos. Irmãos, um pouco do contexto dessa passagem, que Jesus tem esse diálogo com esse jovem rico. Jesus estava ensinando publicamente, como ele costumava fazer. Se você olhar no verso 10, do capítulo 10, no verso número 1, a Bíblia vai dizer que ele ensinava segundo o seu costume. Conforme Jesus vinha
caminhando rumo a Jerusalém, porque ele vai dizer isso em algumas perícopes mais à frente, do verso 32 do capítulo 10, vai dizer que Jesus estava indo a caminho de Jerusalém. Ele para conforme ele era interpelado pelas pessoas para perguntarem as coisas para ele, para muitas vezes Jesus curar pessoas, e conforme Jesus caminhava, ele ensinava os discípulos. Ele tinha uma vida dinâmica, servindo a Deus e indo em direção ao seu propósito, que era a cruz. Ele deixa muito claro nesse evangelho, por 2 vezes antes desse encontro com o jovem rico, o evangelista Marcos vai dizer para nós que Jesus avisou os discípulos, predisse a eles os acontecimentos subsequentes a respeito da paixão de Cristo e da sua morte, e também da sua ressurreição. E então Jesus, quando ele coloca-se em movimento mais uma vez, depois de ensinar a respeito do divórcio nos versículos anteriores e falar ali sobre as criancinhas, o verso 17 começa dizendo que, pondo-se Jesus a caminho, ou seja, Jesus continuava no propósito dele de ir até a cruz. E aí então Jesus, saindo desse local em que ele estava, a Bíblia relata para nós que esse homem vem ao encontro de Jesus. Perceba que a Bíblia deixa claro que esse homem correu ao seu encontro. E aqui então nós poderíamos afirmar uma coisa importante. Jesus, ele teve vários encontros durante o seu ministério. Ele encontrava-se com vários tipos de pessoa, e várias coisas Jesus fazia nesses encontros, e cada um desses encontros muitas vezes tem peculiaridades, coisas importantes para nós aprendermos. E esse encontro que Jesus tem com esse jovem nos ensina muitas coisas importantes, especificamente sobre esse assunto que nós vamos falar hoje, o amor ao dinheiro. Quando Jesus se encontrava com pessoas, ele fazia dessas pessoas muitas vezes os seus mensageiros. Muitas vezes Jesus encontrou com pessoas cuja fé era admirável. Ele elogiava a fé de algumas pessoas. Jesus encontrava-se com pessoas em que ele muitas vezes apenas curava essas pessoas. Algumas delas eram salvas, outras não. Jesus também se encontrou com os próprios apóstolos, cujo ele chamou para o ministério. Jesus se encontrava com homens que se opuseram ao seu ministério o tempo todo. Jesus tinha diversos encontros com diversos tipos de pessoa, porque ele era uma figura que atraía diversas personalidades. Quando nós olhamos para os evangelhos, nós percebemos que Jesus atraía curiosos, interesseiros, poderosos, pessoas de influência. Ele atraía os intelectuais, ele atraía os mais humildes, ele atraía os governadores, os sacerdotes, os fariseus, os necessitados, os pobres, os enfermos, os doentes, os rejeitados. Todo tipo de pessoa vinha até Jesus Cristo para resolver alguma questão que eles tinham, ou em sua alma, ou em seu corpo, ou em sua mente. E então esse homem não é diferente de muitos que se aproxima de Jesus Cristo na intenção de sanar uma dúvida que ele tinha, de resolver um dilema que ele tinha. Então ele sai ao encontro de Jesus. E a peculiaridade desse texto, que nós ressaltamos aqui, que muitos textos têm, é que esse homem, diferente da maioria esmagadora dos casos que se encontram com Jesus, ele sai pior do que ele chegou. Ele não recebe nenhum tipo de benefício de Jesus. Ele recebe uma palavra de Jesus que ele não digere bem, ele retrocede, e então Jesus usa o exemplo dele para advertir os seus discípulos sobre o perigo da confiança nas riquezas e não em Deus somente. Porque Jesus ali, de maneira específica, está confrontando um pecado desse jovem rico que tinha em seu coração. Mas quem era esse homem? Quem era esse homem rico que Mateus, Marcos e Lucas fazem questão de relatar para nós a história desse encontro? Em primeiro lugar, nós podemos perceber através de uma análise dos 3 relatos dos evangelhos, que esse homem, ele era um homem jovem,
aproximadamente 29 ou 30 anos. Ele era considerado um homem que estava na idade de transição para uma vida que eles entendiam como a vida madura, a vida adulta, mas por ser jovem, esse homem, ele já era riquíssimo. Diz o evangelista Lucas que ele era riquíssimo em Lucas 18, 23, uma expressão um tanto quanto rara nas escrituras, para afirmar que esse homem ele não era meramente alguém em uma situação favorável. Ele não era alguém simplesmente que tinha uma posição de proeminência. Ele era o que hoje nós chamaríamos de alguém milionário, bilionário para os seus dias. Ele estava à frente muito daqueles que estavam à sua volta. Ele era alguém que de fato tinha muitas propriedades. Pelo histórico e pelo perfil que nós vemos, esse homem vinha de uma família já rica, e por isso ele também era rico, porque o texto também vai informar no capítulo 20 desse texto de Marcos, que ele era um homem muito instruído, ele era educado, ele conhecia as sagradas letras, ele foi provavelmente educado com os melhores rabinos ali daquele tempo, da Judéia. Ele foi educado por aqueles homens que eram doutos da lei, especialistas. Tanto é que a Bíblia deixa claro que ele mostra para nós que desde a sua mocidade, desde a sua infância, ele tem sido instruído, e não somente instruído, ele era alguém que se dedicava a cumprir a lei de Deus. E então nós podemos notar que ele era alguém também extremamente religioso. E mais do que isso, o Evangelho de Lucas também vai dizer que ele era um homem de destaque. Além de todas essas coisas, ele provavelmente era um ícone dos seus dias. Ele era um dos homens que ia na sinagoga, que tinha posições privilegiadas, que tinha relação com os mais nobres, que era uma referência na sociedade. Ele era um homem respeitadíssimo perante todas as pessoas. E pela maneira em que ele se comportava, a sua salvação era algo inquestionável perante aqueles que viviam à sua volta. Porque o próprio Pedro vai ficar aqui assustado quando Jesus declara que esse homem não era salvo porque ele era rico. E aqui eu já faço uma observação. Com a ajuda dos evangelhos, nós entendemos que Jesus não está fazendo uma declaração de que pessoas que são ricas não entram no reino de Deus, porque o evangelho de Mateus vai completar aquilo que Marcos está descrevendo e dizendo quão difícil é, ou impossível, aqueles que confiam nas riquezas, que depositam toda a sua esperança no dinheiro, que fazem do dinheiro o seu Senhor, o seu Deus, como Jesus declarou: é impossível servir a dois senhores, ao Senhor Deus e a Mamon, porque ou nós vamos desagradar a um e agradar ao outro, e contudo então não seremos servos de Cristo, se nós quisermos servir a dois senhores. E aí então, nós temos essas informações, e esse homem se aproxima de Jesus por causa de uma inquietação da sua alma. Apesar de ter tudo, apesar de ter a melhor posição, apesar de ser um homem de família, apesar de ter aquele estereótipo que nós falaríamos uma vida perfeita, esse homem ainda ele era insatisfeito com a sua vida. Ele ainda era inquieto na sua alma. E nós percebemos isso pela maneira com que ele se aproxima de Jesus. Em primeiro lugar, perceba que Jesus vai deixar claro, o evangelista vai deixar claro, que esse homem correu ao encontro de Jesus. Ele tinha pressa para falar com Cristo. Isso, irmãos, era uma coisa que homens de alta posição não faziam em seus dias. Eles não corriam publicamente, porque as vestimentas deles, que eram grandes vestidos, eles tinham que muitas vezes levantar esses vestidos para eles poderem correr perante a sociedade, e isso era motivo de vergonha e desonra publicamente. E esse homem estava tão desesperado,
porque ele via a multidão espremendo Jesus, e talvez ele estava ali procurando uma oportunidade para falar com Jesus, para dialogar com ele. E aí então ele tem esse gesto de humilhação. Isso mostra que ele se apresenta, ou ele se aproxima da pessoa de Jesus também da maneira correta, porque ele está chegando diante daquele que é o mestre dos mestres. E aí ele chega então, e não, como se não bastasse a corrida pública que o humilha perante as pessoas, ele se ajoelha. As pessoas dificilmente se ajoelhavam perante os rabinos, mas esse homem estava tão inquieto, e por notar que Jesus era um rabino diferente, alguém como o próprio Sermão do Monte vai dizer, alguém que ensinava com quem tem autoridade, não como os escribas e fariseus, alguém que vinha e declarava a palavra de Deus de maneira confiante e verdadeira, que impactavam os seus ouvintes. Esse homem precisava ouvir da boca de Jesus aquilo que ele queria. Ele chega com sede, irmãos, porque ele pergunta para Jesus sobre a vida eterna. Veja o verso 17, ele pergunta para Jesus: bom mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? Ele era um religioso, cumpria os mandamentos, exteriormente falando, mas mesmo assim ele não tinha segurança em sua vida. Ele é alguém que fazia muitas coisas, muitas boas obras, mas ele não tinha paz em seu coração. E aqui já basta também nós fazermos uma aplicação. Eu me lembro da situação de Martinho Lutero. Lutero era um homem que entregou a sua vida a viver nos monastérios, e ele, no começo da sua carreira cristã, dos seus estudos, ele ficava inquieto, porque ele não sabia se ele era aceito, e ele sempre pensava em Deus. Apesar de se esforçar para obedecer os mandamentos, ele sempre tinha uma inquietação de que ele não tinha o favor de Deus. E um dia o seu instrutor, Johann Staupitz, disse para ele: medite na cruz de Cristo, Lutero, medite um pouco sobre a obra de Jesus. E aí ele então, meditando na obra de Jesus, começou a estudar o livro de Romanos, e aí ele então entendeu que a salvação dele não estava baseado no seu esforço e no seu desempenho, mas estava baseado no desempenho e no esforço da obra de Jesus Cristo. E ele diz que aquilo foi como uma grande libertação para a vida dele. E então já digo para nós, irmãos, a inquietação da nossa alma, a insegurança, o medo, a incerteza a respeito da nossa relação com Deus, ela só pode ser resolvida em Jesus Cristo. Você não pode confiar nas suas obras, você não pode confiar nos seus feitos, porque os seus feitos não vão trazer paz para você, porque você sempre vai ficar com um desejo insaciável de cumprir os mandamentos de Deus para ser aceito, e sempre que você se deparar com o seu fracasso, você então vai ficar frustrado. Mas quando você olha para a cruz de Cristo, você então encontra descanso. E esse homem então, ele chega diante de Jesus com a pergunta certa, para a pessoa certa, da maneira certa, ele recebe a resposta certa, tudo caminha de maneira perfeita para que ele encontre então o favor de Jesus, até que Jesus então confronta ele no seu pecado. E isso fica nítido, irmãos, porque quando Jesus fala dos mandamentos, ele cita somente os mandamentos da segunda tábua da lei, tirando o último mandamento, que ele volta e fala do honra teu pai e tua mãe, que era o último mandamento da primeira tábua. E ele fala somente dos mandamentos que muitas vezes podem ser notados moralmente. E por esse homem ser alguém que tinha uma vida moral elevada, ele provavelmente se daria por confiante. Jesus poderia parar ele ali agora e falar assim: olha, você é mentiroso, você não guarda esses mandamentos. Porque o próprio Senhor Jesus mostra que esses homens não entendiam a lei corretamente, porque eles achavam que a lei era uma coisa somente para ser cumprida nas atitudes. Mas nós estamos aprendendo no Sermão do Monte que o que Deus requer através da sua lei é mais do que atitudes, é um compromisso de coração. E aí então Jesus fala para ele isso, aí ele fala: mestre, eu tenho observado tudo isso. E Jesus olha para ele então com amor. Diz a Bíblia que fitando os olhos nele com amor, fitando os olhos nele o amou.
tem compaixão, se identifica com ele, porque Jesus omite a primeira tábua, porque Jesus identifica nele como sendo Deus, que o problema dele não era as atitudes, era o seu coração que amava o dinheiro. E a prova disso é que quando Jesus, sem citar os mandamentos da primeira tábua, exige desse homem um preço alto a se pagar, vender tudo que tem, dar aos pobres, seguir ele, e ele vai ter um tesouro no céu. Esse homem então se entristece. A palavra aqui é que ele fica angustiado, ele fica perturbado em seu espírito, e aí então ele vai embora, e a Bíblia descreve para nós que ele vai embora porque ele era dono de muitas propriedades. Jesus instrui os discípulos posteriormente e fala para esses discípulos que era difícil que homens assim que confiavam na riqueza entrarem no reino dos céus. E então, baseado nesse panorama que nós temos, irmãos, eu quero mostrar nessa noite o que o amor ao dinheiro pode fazer conosco à luz daquilo que a Bíblia nos ensina. O caso desse jovem foi que ele retrocedeu, e Jesus, com essa palavra amarga, deixa claro para nós que esse homem não foi salvo. Porque ele escolheu a riqueza, ele escolheu o dinheiro, ele escolheu as propriedades, ao invés de seguir Jesus como os discípulos. Se não, vejamos. Em primeiro lugar, o amor ao dinheiro fica nítido para nós que ele não traz satisfação. Perceba que esse homem, ele amava o dinheiro, mas ele não era feliz. Ele era insatisfeito porque ele chega para Jesus e, apesar de ter todas as coisas, todos os requisitos, todas as características de um salvo externamente, ele pergunta para Jesus, angustiado: o que me falta ainda? O que resta para que eu encontre a vida eterna, para que eu seja satisfeito em Deus, para que eu encontre minha paz, porque eu sou dono de muitas propriedades, eu sou rico, eu tenho tudo, a vida perfeita, mas não sou feliz. O amor ao dinheiro faz isso, ele não traz a satisfação. Em segundo lugar, o amor ao dinheiro, ele nos faz ver com maus olhos a proposta do evangelho. Ela soa absurda para os nossos ouvidos, porque quando esse homem ouve o chamado de Cristo, a palavra que descreve o sentimento dele é angústia. É a mesma palavra que a Bíblia descreve o sentimento de Jesus antes da cruz, que Cristo ficou angustiado no Getsêmani. Porque Jesus, da mesma maneira que esse jovem rico, ele estava diante da cruz do Calvário, como o maior e verdadeiro jovem rico de todos. Na verdade, esse jovem rico era pobre, porque rico mesmo é Cristo. A Bíblia diz que nós somos pobres e a nossa riqueza não vale de nada. E o único jovem rico verdadeiro estava diante da cruz do Calvário. Ele estava angustiado, e a Bíblia diz que ele se fez pobre para que você fosse rico. Diz que ele não usurpou o direito de ser igual a Deus, mas ele se humilhou, ele se esvaziou, ele foi obediente, e obediente até a morte de cruz. Jesus Cristo é o verdadeiro jovem rico dessa história. Esse homem era pobre e miserável, apesar de todas as riquezas, apesar de tudo que tinha. E então Jesus ensina isso para nós, quando fala que esse jovem ficou angustiado. Essa angústia Jesus Cristo sentiu antes da cruz, porque da mesma maneira que esse jovem tinha que tomar uma decisão entre abrir mão da sua riqueza terrena, Cristo Jesus teve que tomar uma decisão para abrir mão da sua glória. E a glória de Jesus não se compara com a riqueza dessa terra. Jesus Cristo, ele é o Rei da glória. Ele tem toda a autoridade, de uma maneira que nós não conseguimos compreender. Cristo Jesus vivia em uma perfeição, em uma plenitude, e ele mesmo diz em João 17, antes dele ir para a cruz: glorifica-me com a glória que eu tinha antes da fundação do mundo. Ele fala de um relacionamento íntimo entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que é uma maneira que eu e você não conseguimos entender.
mas Ele tem nos levado para um dia viver esse relacionamento perfeito, em que as riquezas desse mundo vão ser como pó e poeira, perto dessa glória, dessa vida que Cristo oferece para aqueles que andam com Ele. Terceiro lugar, o amor ao dinheiro também faz com que eu e você viremos as costas para Deus. Fica claro que, porque esse homem amou as riquezas, ele preferiu se apartar de Jesus Cristo. E aí eu me lembro da passagem em que Jesus, anteriormente no capítulo 5 de Marcos, cura um endemoniado em Gerazeno. E aí então, depois de curar aquele endemoniado, Jesus faz com que os espíritos, a legião de demônios que estava sobre ele, fossem então até os porcos que se antecipam ao desfiladeiro. E aí então as pessoas viram aquilo, foram até a sociedade, contaram, e quando eles chegam até Jesus, eles insistem, a Bíblia diz que eles imploram para que Jesus fosse embora. Por quê? Porque Jesus acabou de fazer com que toda a fonte de renda e economia deles, que eram os porcos, fossem lançados em um precipício. Jesus chega naquela cidade e mexe com a economia daquelas pessoas, mexe com o dinheiro delas. E aí as pessoas falam assim: não, nós não queremos você aqui, saia daqui, você vai mexer com o meu dinheiro, eu não quero. Eles amavam o dinheiro mais do que a possibilidade de que eles estavam diante de um profeta de Deus, de um homem de Deus, que curou um endemoniado, que a Bíblia diz que nada havia resolvido para ele, que os homens da cidade tentaram e nada resolveu. E então esse homem é curado perante eles, mas para eles era mais importante o dinheiro do que o fato de entender aquele grande feito que Jesus Cristo fez. Irmãos, o amor ao dinheiro e a própria obtenção do dinheiro, ela pode trazer uma falsa segurança sobre a nossa condição espiritual. O dinheiro tem essa capacidade, essa habilidade de nos cegar em relação à nossa relação com Cristo. Assim como Pedro, nós muitas vezes somos assim, nós achamos que o favor de Deus espiritual está sobre nós, quando Deus nos tem dado coisas. Porque Pedro via aquele homem que era rico, ele falou assim: se o rico não pode ser salvo, quem então vai ser? Porque a mente judaica daquele tempo era como os teólogos aí da prosperidade de hoje. Eles pensavam que o favor espiritual de Deus invadia a saúde e o dinheiro. Então, se você é saudável e tem dinheiro e tem boa condição, significa que Deus está feliz com você. E Jesus ilustra isso naquela passagem do rico e do Lázaro. O rico morre, Lázaro também. E aí os dois vão ser sepultados. E a Bíblia diz que o rico vai ao Hades, um lugar que queima e ele sofre. E o Lázaro vai para o seio de Abraão, um lugar de descanso. E aí então, Jesus conta aquela história, quando ele está confrontando os judeus que eram avarentos. Jesus queria mostrar para eles que esses que pensam que o dinheiro oferece algum status perante Deus, estão equivocados. E o dinheiro tem esse poder sobre nós muitas vezes. Ele nos engana, ele nos seduz, ele nos ilude, porque nós vemos Deus nos abençoando, e então nós falamos assim: está tudo bem, Deus está feliz comigo. Mas a Bíblia contraria isso, através dos seus servos. Olha para Jó, olha para Paulo, que sofriam e sofriam. Olha para Asaf, que estava angustiado, querendo abandonar a fé, no Salmo 73, quando ele olhou para os ímpios e viam que eles prosperavam, e ele levantava todo dia, comia o pão das dores, nada acontecia, nada melhorava. Mas daí então, ele entende que o que importa de verdade, no final das coisas, não é o agora, mas o fim da história. Porque ele diz que ele viu o fim de todos os homens, e ele percebeu que aqueles que tinham todas as bênçãos que Deus dava nessa terra,
mas estavam longe de Deus, enquanto ele que estava perto de Deus sofria, nada dava certo. Ele viu o final e isso consolou ele, isso trouxe consolo para o coração dele. Ainda podemos dizer que o amor ao dinheiro, ele pode roubar a palavra do nosso coração. Nós vamos sair daqui hoje, e vamos voltar ao trabalho amanhã, e vamos seguir a nossa semana. E aí então Jesus conta sobre uma parábola do semeador, cuja o objetivo é mostrar a relação da palavra com o nosso coração, e uma das implicações de uma semente que cai lá num solo cheio de espinho, fala que essa semente, que por analogia à palavra de Deus, ela foi sufocada por causa das preocupações, das riquezas e das coisas dessa vida. Perceba que a riqueza, ela está ali como uma das coisas que sufocam a palavra de Deus na nossa vida, roubando a palavra do nosso coração. As coisas dessa vida podem roubar você de ter uma relação com a palavra e não produzir o fruto que Deus deseja para você. O amor ao dinheiro faz com que nós rejeitemos as ofertas de Cristo a nós. Quantos perdem a oportunidade, irmãos, de servirem a Deus, de ganharem um pouco menos, de viverem de maneira mais modesta, porque optam por uma decisão somente econômica na sua vida profissional e vivem para sempre, no sentido dessa vida, longe dos caminhos de Deus. Tomam decisões profissionais que custam a espiritualidade, e mais para frente custam o casamento, e mais para frente custam os filhos, e mais para frente custam a vida, porque optam por não viver o privilégio de servir e andar com Cristo. Esse homem, esse jovem rico, ele recebe uma proposta de Jesus Cristo que ele não fez a nenhum outro homem a não ser os apóstolos. Todas as pessoas que Jesus Cristo curava, que ele fazia um milagre, que ele realizava alguma coisa, o próprio endemoniado de Gerazeno, ele pede para Jesus: deixa eu ir com você. Aí Jesus fala: não, volta, vai para sua casa, testemunha o que eu fiz, comigo não, eu tenho outra missão, para você eu tenho outra. Jesus convida esse jovem a vir com ele, a andar com ele. E aqui nós não podemos conjecturar no nosso pensamento, né? Isso é só coisa da nossa cabeça, que esse homem, ele poderia ter sido um apóstolo, porque o convite que Jesus fez para ele foi um convite muito ousado. Assim como Pedro reconhece: Senhor, nós abandonamos tudo e fomos contigo. E aí Jesus fala: então vocês têm as promessas que eu dou a vocês, 100 vezes mais de casa aqui, e a vida eterna no futuro, junto com a cereja do bolo, os sofrimentos, as tribulações, as lutas dessa vida, mas vocês têm a vida eterna. Esse homem perdeu essa grande oportunidade. O amor ao dinheiro, ele nos leva, aliás, ele desencadeia diversos pecados na nossa vida. O próprio amor ao dinheiro em si, ele já é pecado, mas como a própria Escritura nos ensina, e Paulo vai dizer isso na sua carta a Timóteo, ele vai dizer que o amor ao dinheiro, ele é a raiz de todos os males. E quando Paulo fala isso, ele deixa claro que é porque alguns homens, querendo ficar ricos, nem eram ainda, querendo, eles amavam o dinheiro, eles não tinham, eles estavam atrás, querendo ficar ricos, eles então foram presos em tentações, armadilhas, desejos insensatos e nocivos, e essas pessoas foram levadas à ruína, e à perdição, e à cobiça, e por fim se desviaram da fé. Paulo mostra isso em 1 Timóteo capítulo 6, do verso 1 ao 10, o capítulo número 6, Paulo está só falando de dinheiro. Paulo está só falando como os patrões devem tratar os funcionários, e por causa do amor ao dinheiro, os patrões excedem os funcionários. Paulo fala sobre os religiosos que queriam ficar ricos e usavam a fé para enriquecer. E então Paulo fala sobre aqueles que queriam trabalhar para ficar ricos
E então ele mostra que no final, isso tudo iria gerar para essas pessoas uma dificuldade na sua vida com Deus. Paulo vai dizer, grande fonte de lucro é a piedade e o contentamento. Volto a dizer, irmãos, a Bíblia não está condenando a riqueza. A Bíblia não está condenando a prosperidade. A Bíblia não está condenando uma vida tranquila e maravilhosa que Deus pode conceder através de muito trabalho e esforço. A Bíblia está condenando, irmãos, o amor e a confiança nessas coisas como aquilo que é principal na nossa vida. Aquilo que é principal. Por fim, fazendo algumas conclusões bíblicas, a Bíblia mostra para nós que o ponto central desse texto é que o homem deve confiar em Deus e amar a Deus sobre todas as coisas, e que nós não conseguimos e não podemos servir a dois senhores, e Jesus advertiu isso no seu Sermão do Monte, no capítulo 6, e ele fala sobre os nossos tesouros, que aonde está o nosso tesouro principal, ali também vai estar o nosso coração. A Bíblia também nos adverte que nós devemos confiar e amar a Deus com tudo o que temos e acima de todas as outras coisas, seja o dinheiro, seja a família, seja o trabalho. O pecado desse jovem era o amor ao dinheiro, mas o seu pecado pode ser outra coisa, o meu pecado pode ser outra coisa. Talvez se Jesus pedisse para nós abandonar algum trabalho específico ou alguma outra coisa, a nossa reação ia ser de angústia, como a desse jovem. Mas como o nosso foco é sobre o amor ao dinheiro, vamos focar nisso. E então Jesus faz uma declaração assustadora, quando ele diz para Pedro sobre essa dificuldade daqueles que confiam na riqueza entrarem no reino dos céus. Ele diz, é mais fácil, no verso 25, se você quiser acompanhar, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Nossa, que declaração complicada. O que será que Jesus queria dizer com isso? Alguns estudiosos, para suavizar as palavras de Jesus, deixar as palavras de Jesus mais palatáveis aos ouvidos e mais aceitáveis, deixar os corações mais tranquilos, fala assim, na verdade, o que Jesus está querendo dizer não é que um camelo em si passar no buraco de uma agulha como conhecemos, mas lá no muro de Jerusalém haviam portas que chamavam agulhas, e essas portas só dava para passar uma pessoa. E camelos, para passarem nessa porta, eles precisavam dobrar os seus joelhos e serem empurrados e tiradas as cargas para que eles passassem nessas agulhas e entrassem em determinado local. Essa era uma das explicações. Então, é difícil, mas não é impossível. Ainda dá certo, ainda pode haver salvação para aqueles que confiam na riqueza. Mas em segundo lugar, a outra possibilidade é que a palavra camelo aqui no aramaico, ela era uma palavra utilizada para descrever os barbantes de costura. E então Jesus queria dizer, eles entendendo assim, que sabe, se você dá uma apertadinha ali no barbante, dá uma olhadinha nele assim, né, e tentar passar ele lá no buraquinho, forçar, de um jeito ou de outro a gente vai conseguir passar o barbante no buraco da agulha. Então é possível ainda que dessa descrição esses homens sejam salvos. Mas a resposta de Jesus aqui é camelo, camelo mesmo. E agulha é agulha mesmo. Jesus quer mostrar que é impossível aqueles que não confiam tão somente em Deus para entrarem no reino de Deus, porque nenhuma outra coisa a não ser a confiança na obra de Cristo e em Deus e em sua salvação pode levar um homem para o céu. E é isso aqui que distingue a nossa religião, o cristianismo, a nossa fé, de todas as demais religiões. Porque toda religião você tem que fazer alguma coisa. Você precisa realizar isso, aquilo. Não, você é salvo pela fé, mas tem isso. Tu falou mais, acabou a fé, acabou Cristo. O que importa é o que vem depois do mais. O que importa é o que você faz depois do mais para você ser salvo. Não tem mais. Para nós não tem mais. Nós somos salvos por Cristo, pela sua obra e ponto final.
A Bíblia deixa claro para nós que a nossa salvação ela é somente pela confiança em Deus. Você não pode confiar em nada a não ser em Cristo Jesus. É onde deve estar a sua esperança. É onde deve estar a nossa esperança, irmãos. Então Jesus faz essa declaração, nos ensinando isso. Ele exorta, Paulo exorta os ouvintes de Timóteo, quando ele escreve para Timóteo, que estava pastoreando a igreja de Éfeso, ele escreve no capítulo 6, ele diz assim, exorta os ricos desse mundo, dessa era, desse tempo, para que eles não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus. Veja o que Paulo diz para os ouvintes, ele diz, exorta aqueles que confiam nas riquezas, não confiem nas riquezas, porque elas são instáveis, uma hora você possui, outra hora você não possui mais. Ele está declarando isso. De modo geral, irmãos, as escrituras estão nos ensinando que o amor ao dinheiro ele é um pecado do coração, como é a nossa série, como muitas vezes aparece nas escrituras, a palavra avareza para descrever esse pecado. A avareza ela está nas listas de pecado que o Novo Testamento coloca. O Senhor Jesus em Marcos capítulo 7, quando ele está falando, e nós temos recorrentemente falado desse capítulo 7, quando Jesus está falando dos pecados que provém do coração, ele cita a avareza lá no capítulo 7 como um desses pecados. Nós notamos, irmãos, que o amor ao dinheiro, ele faz parte então desses pecados, desses pecados na vida daqueles que não são dominados pelo Senhor. Note 1 Coríntios capítulo 6, note Gálatas capítulo 5, note Romanos capítulo 1, Paulo vai descrever esse pecado do amor ao dinheiro com o nome de avareza, para descrever um comportamento de alguém que tem sido dominado pela sua natureza pecaminosa e não tem sido dominado pelo Espírito Santo. Se isso tem roubado nosso coração, se isso tem nos aprisionado, se isso de alguma maneira nos perturba, e volto a dizer, esse pecado do coração, ele não faz distinção de pessoa, ele está sobre todos nós precisamos lutar contra esse pecado. Ele visita cada um de nós precisamos, mesmo que escancaradamente ou sutilmente, ficarmos atentos a esse pecado, porque ele pode estar influenciando a nossa vida. Ainda é importante dizer que alguns podem estar sob a disciplina de Deus quando amam o dinheiro mais do que a Cristo. Paulo diz isso em Romanos capítulo 1, que os pecados que ele cita ali, inclusive a avareza, dentre outros pecados de sexualidade e tantos outros, são pecados que essas pessoas estão cometendo porque elas já rejeitaram o conhecimento de Deus e, portanto, estarem submetidas a esse pecado, portanto, estarem sendo escravas dessas coisas, isso é porque Deus as entregou para si mesmo. Deus entregou essas pessoas para o seu próprio coração. Essa é uma das coisas mais terríveis. Alguns sinais de que você possa estar amando o dinheiro para nós pensarmos. Pode ser que você ame o dinheiro de maneira desproporcional e indevida, quando você é incapaz de abrir mão de grandes quantias de dinheiro, mesmo que isso não altere qualquer situação em sua vida. Pode ser que o dinheiro ocupe o seu coração de maneira idólatra, quando você não consegue abrir mão de quantidades que são significativas, mesmo que isso não altere alguma situação sua e da sua família. Em segundo lugar, pode ser que você tenha amado o dinheiro dessa forma quando você se sente atemorizado com a possibilidade e a perspectiva de ter menos dinheiro do que você já está acostumado a ter.
ter um pequeno déficit no seu orçamento mensal pode já trazer uma grande inquietação e perturbação para você. Isso pode ser um sinal de que o dinheiro se tornou uma das coisas principais, se não a principal na sua vida. Em terceiro lugar, você pode ser aquela pessoa que repara em pessoas que estão sendo mais bem-sucedidas que você, muito embora você tenha trabalhado mais e às vezes até se sinta um ser humano melhor que ela, a ponto de merecer mais dinheiro. Pode ser que o dinheiro nesse tipo de situação também esteja caracterizando um amor excessivo ao dinheiro. Quarto lugar, as suas decisões, seus planos, suas ideias, seus planos para o futuro, suas decisões, quer sejam quais elas, são sempre baseadas no dinheiro. Você é movido somente pela economia. Se tudo que você for fazer, a primeira coisa que você vai calcular for o quanto você vai ganhar e o quanto você vai perder, antes de pensar em outros princípios que vêm acima do dinheiro, pode ser que talvez o dinheiro também ocupe um lugar de grande importância na sua vida. Em quinto lugar, você tem dificuldade de ofertar, de dar o dízimo, de ser fiel a Deus nas suas finanças, que não são uma recomendação, é um mandamento. Você tem problema e dificuldade para ser fiel a Deus com as suas finanças. Isso mostra que o dinheiro está ocupando um lugar mais importante do que Deus e a sua palavra na sua vida. E em último lugar, você tem dificuldade de ajudar as pessoas que precisam. Você tem dificuldade de comprar uma comida para alguém, de comprar um remédio para alguém, de ofertar na vida de alguém, porque o dinheiro é mais importante do que satisfazer a necessidade de um irmão ou de um conhecido. Pensem sobre isso. A pergunta é: como nós podemos lidar então com o amor ao dinheiro? Em primeiro lugar, irmãos, esteja atento ao que as Escrituras nos ensinam. Olhe para a Bíblia como o livro que vai nos ensinar sobre como nós devemos agir em todas as coisas. Olhe para os ensinos de Jesus, para as advertências, não façam isso. Olhe para os mandamentos, aqueles que ordenam, façam isso. Olhe para os exemplos que as Escrituras nos ensinam de sucesso e fracasso, daqueles que se relacionaram com dinheiro. Na nossa leitura bíblica hoje nós lemos a história de Nabal, que amava o dinheiro e foi mesquinho e não quis reconhecer o cuidado de Davi e seus servos, que protegiam eles enquanto eles faziam o seu trabalho de tosquiar as ovelhas. Confesse o seu pecado, irmão. Confesse a Deus. Se essa é sua fraqueza, fale com o Senhor, porque a virada de página na sua vida, a transformação não pode acontecer sem confissão. A Bíblia deixa claro que o caminho para a transformação é o reconhecimento. Em nenhuma história na Bíblia você vê alguém saindo de uma situação de grande pecado, sem antes reconhecer, se arrepender e abandonar. E aí nós podemos citar umas 200 aqui. Você tem, por exemplo, a história de Jacó, que viveu uma vida inteira de engano, usurpador, e quando ele estava voltando para sua família por uma orientação de Deus, as coisas não começaram a melhorar para ele, enquanto ele não orou e falou: Deus, eu reconheço, sou indigno. Quando ele ora a Deus, ele reconhece o seu pecado, ele reconhece a falha de caráter que ele tinha. Deus muda o nome dele de enganador, Jacó, para Israel, príncipe de Deus, porque aí há uma transformação, mas começou um reconhecimento, na confissão. Em último lugar, olhe para Jesus Cristo. Em primeiro lugar, olhando para Cristo, olhe para o seu exemplo, que assim como esse jovem foi submetido a uma decisão, mas optou por abrir mão da sua própria riqueza para nos fazer ricos. Olhe para Jesus como um exemplo a ser seguido. Olhe para Jesus através também do seu ensino. Quantas coisas Jesus ensinou sobre essas coisas. Leiam as Escrituras, leiam a Bíblia.
Observem as palavras que Deus deixou para nós na palavra de Deus. E em último lugar, olhe para a sua promessa. Cristo termina falando com Pedro dizendo assim: em verdade eu digo a vocês, que não há ninguém que tenha deixado. E aí eu quero fazer uma observação. Quando Jesus fala que as pessoas devem amar mais a Deus e odiar os seus, a palavra odiar ali não é abrir mão de qualquer relacionamento, significa amar menos. Cristo não exige que você não ame as pessoas, que você não seja dedicado no seu trabalho, que você não seja dedicado na sua vida, mas o que Ele está exigindo de nós, olhando para as suas promessas, é que o nosso amor por Ele seja um amor magnânimo, que tome conta da nossa vida como a coisa mais importante. Então, irmãos, olhe para a promessa de Jesus e olhe para a recompensa que Ele nos oferece, porque todas as coisas que Cristo exige de nós, Ele sempre deixa claro, que todos aqueles que tomarem a cruz com Ele, também participarão da sua glória.